municipal. Tanto que um boletim de ocorrências na Polícia Civil já foi registrado também. 12:10 agora. Vamos falar sobre ajuda para Rio Bonito do Iguaçu. O governo do estado já começou a liberar os cartões. Lembra que o governo falou de uma ajuda de R$50 mil para reconstrução de moradias? E não só isso. Também já começaram a chegar as estruturas das casas que serão construídas. São casas pré-moldadas, mas com uma estrutura em alvenaria, começarão a ser construídas em breve, a toque de caixa, vamos dizer assim, e não serão poucas. Serão mais de 300 unidades, mais de 300 moradias que já começam a ser construídas, ou melhor, montadas lá em Rio Bonito do Iguaçu, né, Márcio? Exatamente, Juliano, porque 2 semanas já daquela tragédia, por que não? Tivemos vidas perdidas, inclusive, em Rio Bonito do Iguaçu, cidade aqui do Paraná que foi atingida por aquele tornado. 2 semanas já se passaram e às vezes a gente esquece disso, que foi uma tragédia para aquela cidade. E ontem, embora fosse feriado, ontem houve um passo importante lá na cidade, porque ontem o governo do estado começou a liberar os cartões com crédito de R$50 mil para as famílias. Lá se dividiu da seguinte forma, Julião, ó, esse é o cartão. Da seguinte forma se dividiu, tá? A ajuda. Famílias que tiveram as casas danificadas estão recebendo o cartão reconstrução, que é esse cartão com crédito de R$50 mil para as famílias poderem comprar material de construção e contratar pedreiros também para poder fazer a obra. Então, quem teve a casa danificada está recebendo esse recurso. A Defesa Civil do Paraná fez um cadastro das famílias, visitaram casa por casa, com engenheiros, com técnicos que aprovaram, olha, eles precisam da ajuda. E aí ontem, embora seja feriado, foi montada uma estrutura do governo do estado lá e começaram a fazer a liberação para que essas famílias possam fazer, então, a recuperação das casas. Casas que tiveram telhados arrancados, casas que tiveram outros danos. Então, o valor de R$50 mil, tá? Parece pouco, viu, Juliano? Para você reconstruir uma casa, mas para o momento é uma ajuda importantíssima. Tanto que ontem ainda, algumas lojas de materiais de construção da cidade ficaram abertas, embora o feriado, e o governo do estado fez um trabalho de conscientização do comércio local para que eles não inflem os valores. Inclusive o pessoal do Procon está lá também, tipo assim, para não aumentarem o valor, já que o povo vai comprar, tá com o cartão, para que não façam isso, não aumentem os valores, tá? Ontem, 160 famílias já foram atendidas e já começaram ali a comprar o material que falta. Por quê? Porque tem muito material que foi doado lá na cidade, tá? Então, aquele material que falta para terminar a casa. O secretário das Cidades do Paraná, o Guto Silva, ele foi nomeado pelo governador do estado, Ratinho Júnior, para ficar em Rio Bonito, para ficar na região. Desde o acontecido, o secretário está lá todos os dias, falando diretamente com as famílias. Inclusive, ele deu uma entrevista coletiva falando sobre esse momento e algumas famílias foram ouvidas também sobre o quanto esse repasse imediato vai ajudar as famílias. O que nós estamos fazendo entrega aqui para as famílias é o auxílio de R$50 mil, né? Para poder reconstruir a sua casa, daquelas casas que ficaram danificadas, ficaram prejudicadas. E esse trabalho ágil aqui com o Carbone, a Secretaria, a Assembleia Legislativa, que votou de forma muito séria, muito rápida, permitiu hoje aqui nós entregar os primeiros cartões já no nome do cidadão, do beneficiário, já vai poder ir na loja de material de construção, comprar o que está faltando e recomeçar a vida. Esse cartão é inédito, é algo muito novo, o repasse de recursos do fundo de catastro diretamente para o cidadão. Mas funcionou, está funcionando e a gente sabe que vai ter um impacto direto no dia a dia da população. Então, para nós é um dia muito bonito, gostoso, porque a gente sente o clima na cidade é mais leve, a população confiante que vai retomar, e o nosso papel como governo é dar rapidez. O tempo das pessoas aqui é diferente. Então, todo o nosso trabalho e a orientação do governador Ratinho Júnior para que as estruturas do estado permanecessem aqui. No volta às aulas, as crianças já voltaram às aulas. No cuidado dos pequenos animais, já tem todo um trabalho sendo realizado. Na reconstrução das casas,
no restabelecimento da energia elétrica, água, telefonia. A cidade está com cara de cidade. E hoje nós viemos aqui para celebrar com essas famílias o repasse importante de recursos que vão ajudar a reconstruir não só a estrutura física, mas agora emocionalmente, espiritualmente, a cidade que precisa tanto nesse momento de apoio. Olha, o que aconteceu é que todo mundo está aí também correndo atrás, né? Aí do nada surgiu um vento aí e levou tudo, né? E a gente ficou assustado, né? É difícil, né? Muito difícil mesmo. Viu? A casa, a cobertura foi embora, forro, quebrou janela, porta, né? Escalha caiu, padrão caiu também. Bastante estrago, né? Hoje vamos buscar o recurso, né? Mas tentar levantar de novo, né? E graças a Deus estão indo com ele na mão, né? Tem que ponhar que eu perdi em cima, né? Cobertura, forro, na porta e arrumando aos poucos, né? Tô sentindo muito feliz, né? Nesse momento, né? A ajuda do governo do Paraná, né? Olha, ela ficou sem telhado, sem nada em cima, né? Assim, muro da casa caiu, mas a casa em si, assim, ela ficou de pé. Não foi, assim, uma perca total, porém teve casas que desmanchou. A minha não, foi cobertura, móveis, essas coisas assim, né, que a gente perdeu. Eu tô recebendo no cartão com 16 mil, mais 4 mil para pagar pedreiro, né, que vai vir na conta, poupança, que eu recebi já aquele R$1.000, sabe? E o que eu vou fazer é comprar móveis e, né, com esses 16 mil... Deu aquele transtorno ali, aquele vendaval da ajuda ali e levou tudo. Acabou dentro de 30, 40 segundos você foi. É muito bem-vindo, né? A gente tá trabalhando aí a mil. É um recomeço. Dá para levar um pouquinho mais para frente, né, do que tá parado, né? Olha, essa ajuda que está sendo dada para as famílias, ela é importantíssima. Que eu dizia que lá tem dois tipos de ajuda, Juliana. Tem essa ajuda dos R$50 mil, né? Até R$50 mil. Aí a Defesa Civil analisou junto com os engenheiros do CREA, casa por casa. Olha, casa que não foi muito danificada, não tem porque receber os 50, recebe menos. Mas tem casa que foi muito danificada, vai precisar dos 50 mil. Aí liberam o cartão no nome do dono da casa. Então foi feito todo esse trabalho aí por parte do governo do estado. Só que tem situações de famílias que é ainda pior do que essas. Famílias que perderam tudo. Casas que sumiram. Porque a casa desabou com o tornado. Foi um tornado F3, na categoria, a escala de 1 a 5 é o 3 que chegou, que passou por Rio Bonito. Então, nesse caso, as famílias estão em abrigos ou em casas de parentes. E ontem começou a chegar lá na cidade as casas pré-moldadas, 321 casas começaram a ser entregues. Essas imagens aqui são imagens da fábrica das casas, são casas pré-moldadas. Essa fábrica fica em Campo Largo, que é na região metropolitana de Curitiba. Essa imagem, no momento que as casas começavam a ser carregadas. É interessante porque essas casas são de montar, né? Uma casa parece Lego, lembra aqueles brinquedos Lego? Você consegue montar, então em um dia você consegue montar várias casas. E as equipes do governo do estado já estavam fazendo o monitoramento lá na cidade dos terrenos, das áreas. Então as áreas já foram preparadas. Essas casas saíram ontem lá de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, saíram ontem à tarde, tá? Saíram da fábrica, esse momento que elas saíram da fábrica, pegava a rodovia. E nós já temos imagem da chegada dessa carga aí, quando chegou agora pela manhã lá em Rio Bonito. Ao momento que chegava a carga, né? Chegavam os caminhões com as casas. E as famílias já estavam, portanto, sabendo disso. Com o cadastro que foi feito, já sabem onde essas casas vão ser construídas e quais as famílias que serão beneficiadas. A gente está mostrando isso porque mostra também uma certa organização. Esse é o parque de exposições lá da cidade, onde todas as doações que foram feitas chegam para esse local. Então chega num único local, dali a prefeitura faz a triagem e encaminha para as famílias, né? Então ali são as primeiras casas chegando lá e vão ser construídas nos terrenos que já foram previamente escolhidos pela prefeitura.
lá da cidade, tá? É o momento que está mostrando a reconstrução da cidade, a união do povo, que tem muito da doação das pessoas aí também, e do bom uso, Juliano, do fundo de desastres. O Paraná tem um fundo de desastres que o governo do estado coloca dinheiro lá todo mês. É uma contribuição da própria comunidade. Sim. E aí, numa situação dessa, Márcio, é aquele momento que a gente pode se orgulhar de ver o dinheiro dos nossos impostos voltando da forma que a gente sempre espera. Isso. Em apoio, e nesse caso, no apoio emergencial a essas famílias, né? E nós temos que ter esse fundo de apoio, Juliano, porque você nunca sabe. Por exemplo, os moradores de Rio Bonito, há 15 dias atrás, não imaginavam que a cidade, que muita gente nunca nem tinha ouvido falar dessa cidade, iria ser parcialmente destruída por um tornado, o que não é muito comum no Brasil também. Então, essas coisas acontecem de uma hora para outra, e aí você tem que estar preparado para lidar com essa situação. E o Paraná está mostrando que está preparado para lidar com isso, com a ajuda, quando esse tipo de coisa acontece. As carretas, em grande número, chegaram, e hoje pela manhã, eu achei interessante o momento em que as carretas chegavam e as famílias lá no abrigo, tocou o telefone do secretário Guto Silva, e era o governador do outro lado pedindo para falar com uma moradora, e ele tinha o nome da moradora, para informar para ela que a casa dela vai ser a primeira a ser construída. Uma moradora que, infelizmente, a casa dela caiu, inclusive caiu sobre o marido dela, que infelizmente faleceu também. Uma família, imagina, destruída. E aí hoje, com a ligação que o governador fez, depois de muitos dias, foi a primeira vez que foi possível ver um sorriso, né, dessa moradora, porque está percebendo o seguinte: poxa, eu tenho agora uma luz no fim do túnel, consigo ver, né? A minha casa sumiu, foi derrubada pelo tornado, mas agora vou conseguir começar a reconstrução da vida, da família, da estrutura, né? Então, são cenas que vão aquecendo um pouco o coração da gente, saber que lá em Rio Bonito, que às vezes a gente até esqueceu nesses últimos dias, né? Nós, paranaenses, esquecemos que tinha acontecido isso na cidade. Mas lá, os moradores não esquecem, porque o trabalho continua. E esse trabalho sendo realizado aí, por mais que sejam profissionais, Márcio, profissionais, o carpinteiro, pedreiro, né, o meia-colher, estão trabalhando lá, reconstrução das casas, refazendo coberturas e tudo mais. Por mais que sejam profissionais, tem um lado emocional também, né? Sim. Porque não são casas sendo, construir uma casa porque fulano resolveu mudar e guardou um dinheirinho, está construindo. Ou quer fazer uma reforminha aqui em casa, vou melhorar ela, é muito bom. Mas não reconstruindo, de famílias que muitas vezes aí dentro, naquela tarde de sexta-feira, passou aquele momento de apuro, de insegurança, não sabiam para onde correr e começaram a ver as casas sendo destruídas pela força do vento. Nessa casa a gente percebe que o telhado inteiro foi trocado. Significa que o tornado passou por ali e levou tudo. Olha lá, o madeiramento é novo, as telhas são novas. Então, realmente é isso, é a reconstrução. É o início de uma vida, muitas vezes, para pessoas com mais de 50 anos de idade, por exemplo, né? Agora, 12h23, aqui no nosso Pinga Fogo Notícias. Próximo assunto é o caso de Sarandi. A gente vai entrar com ele já aqui.